Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Senhor Jesus, nos dá nessa manhã entendimento da Tua Palavra, para que possamos contemplar a Tua vontade, a Tua sabedoria, a Tua lógica, meu Senhor, para que possamos ser mais úteis no reino de Deus, porque queremos, meu Senhor, ser usados e capacitados por Ti, na inteligência predestinada, a palavra da Tua graça. Queremos ser capacitados pelo Teu Evangelho. Recebo que muitos que estão nos ouvindo nesse momento se encontrem na Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, na palavra que é ministrada aqui, no ensinamento que damos aqui, Senhor. Que essa pessoa se encontre e tome a atitude de estar aqui congregando, assim como todos nós que estamos aqui reunidos para crescer no amor e na graça de Deus. Que assim seja. Louve ao Senhor com suas palmas. Que assim seja. Em nome de Jesus. Graças a Deus. O tema de hoje tem por título, anote, o grão de trigo. É a glória de hoje. O grão de trigo. E vamos direto ao assunto, para o nosso crescimento espiritual, abrindo a sua Bíblia em João, livro histórico, capítulo 12, a partir do verso 24. João, livro histórico, o capítulo é o 12 e o verso é o de número 24. João. E começa assim. Em verdade vos digo, se o grão de trigo cair na terra, o grão de trigo aqui, para que você tenha conhecimento, crescimento espiritual, é o espírito do homem, que vem a esse mundo e se veste de um corpo de carne. Em seguida, Jesus diz que precisa morrer para dar frutos. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Morrer para quê, pastor? Para as suas coisas, para as suas vontades, para Cristo poder nascer em você, meu amado. Por exemplo, morrer para a raiva, para o desejo de vingança. Se você não morrer para essas coisas, se você não esquecer o que te fizeram, não nasce o perdão em você. É necessário você morrer para o ressentimento. Há coisas que têm que morrer em você para que deem lugar à vida de Jesus. Se o ódio não morrer em você, não cresce o amor. Esse grão de trigo somos nós. É eu e você, que vem a esse mundo, se veste de carne, mas que precisa morrer para as vontades da carne, para nascer para o Espírito. Como também você precisa morrer para o seu egoísmo, para a avareza, para o apego às coisas, ao dinheiro, para que a prosperidade venha.
Nós aprendemos agora há pouco na ministração do dízimo e da oferta que a alma generosa prospera. Não é a pessoa avarenta que prospera, é a alma generosa. É aquele que tem um coração maior do que a vida. É muito claro isso na Bíblia. E é muito importante você anotar para meditar uma vez mais Provérbios, capítulo 11, verso 25. Aqui, entenda, nada é seu. Então não tenha apego a nada. A roupa, o dinheiro, o carro, a casa, tudo é emprestado. Até a vida que você tem, nem ela te pertence, porque a hora que Deus quiser, Ele tira. Amém. Tudo está emprestado. Então procure ter um coração aberto, generoso, e passe a servir mais a Deus com essa vida que Ele te deu, com essa prosperidade que Ele te deu. Apoie o seu ministério, a sua igreja financeiramente. Seja um dizimista, seja um ofertante. Não espere primeiro Deus acertar a sua vida para ser dizimista, não. Ah, eu estou esperando primeiro, pastor, Deus acertar a minha vida, aí depois eu vou ser dizimista. Não, seja fiel agora a esse Deus na sua grandeza, com os seus anjos, vem e acerta a tua vida. Essa palavra também vale para você que está me ouvindo agora. Você também pode ser um dizimista, você também pode ser um ofertante, você também pode apoiar esse ministério financeiramente, entrando em contato com a gente. Aqui embaixo, ó, tem o nosso endereço eletrônico. Entre em contato, solicite o nome do banco, a numeração da agência e da conta, e seja um dizimista, seja um ofertante, porque a alma generosa prosperará. Amém. Amém. Quem serve por Deus será servido. Amém. Ninguém perde por estar servindo a Deus. Amém? Amém. Diga, eu jamais vou perder por estar servindo ao meu Deus. Nessa leitura mesmo, um pouco mais adiante, Jesus fala: se você está servindo, o meu Pai vai te honrar. E você diz daí, graças a Deus. Graças a Deus. Não seja apegado a nada dessa vida. O grão de trigo, você precisa morrer para essas coisas. O apego. O seu tesouro maior é o Senhor Jesus. Não é nada material, não é o seu filhinho, o seu tesouro, mas o Senhor Jesus, porque é graças a Ele que o seu filho é guardado e tem saúde. Amém. Se não é o Senhor Jesus, de que adianta? Você perde o seu filho. É Ele que guarda o teu filho, é Ele que dá saúde para o teu filho. Então, o seu tesouro maior é o Senhor Jesus. E a Ele, você tem que ser alguém dedicado, servo de verdade. Sabe por que às vezes você tem problemas com o seu filho? Porque você se faz de Deus para ele, você idolatra seu filho. Por isso que você tem muitos problemas com o seu filho. Faça a sua parte. Amém? Amém. E deixa que o resto Deus faz aquilo que só Ele pode fazer. Tem gente que idolatra o filho. Ele depende de mim. Ele sem mim não é nada, não é ninguém. Eu sou tudo para o meu filho. Não. O Senhor Jesus é que é tudo para o seu filho, e não você. É o Senhor Jesus. Tem muita mãe e muito pai se fazendo de Deus para o seu filho. Eu sou tudo para ele. Ele sem mim nesse mundo não é nada. Ele não é nada, pastor. Olha, o meu filho sem mim está perdido.
Quando você começar a fazer a sua parte e entregar o restante para Deus como de fato tem que ser, aí você vai ver a vida do seu filho ser transformada. Amém. Para de idolatrar o teu filho. Porque quem guarda e dá saúde é o Senhor Jesus. Não é você não. A palavra nos ensina que se você guarda, se você vigia, e ali não está as coisas do Senhor, é em vão. Pense nisso, em o nome do Senhor Jesus. Então você tem que morrer como grão de trigo para muitas coisas. Morrer para as tradições religiosas que fala faça isso, pegue isso. Pedaço de pão, Páscoa, não é verdade? Sim. Eu te pergunto, é o Espírito que come pão? Não. Não. Ou você é macumbeiro? Porque quem pensa assim é macumbeiro, que põe cachaça para o Espírito beber, farofa com ovo para o Espírito comer, frango assado. É o macumbeiro que tem esse pensamento, que o Espírito vai lá e come. Quem gosta dessa situação toda são os mendigos, né? Que se aproveita, toma aquela cachaça toda, come tudo que tem ali. Então, as pessoas que estão me ouvindo nesse momento também precisam morrer para a tradição religiosa. Diga, eu recebo esse entendimento. Um outro exemplo a se pensar, Semana Santa, já que eu falei da Páscoa, já que eu falei do pedaço de pão. Semana Santa, para muitos não se pode comer carne vermelha, é só peixe. Esse é um costume de homens. De homens. Se tem peixe, amém. Se não tem peixe, não tenha má consciência por causa disso. Porque essas coisas é para a carne ou para o espírito? Para a carne. E tem muitas pessoas em má consciência. Num dia como esse, quando chega a Páscoa, não pude comer peixe. Não se sinta em má consciência, porque Deus não vai te rejeitar por causa disso. Não teve o peixe? Bom, mas tem o omelete. Tem a carne vermelha, tem outras coisas. Se você observar um pouco mais a Bíblia, mais precisamente lá em Êxodo capítulo 12, quando a Páscoa era celebrada, Deus falou para Moisés: olha Moisés, fala para o povo separar aí uns carneiros, cabritos, para fazer um assado. A Páscoa, quando era celebrada, era um verdadeiro churrasco. Aí vem o sistema religioso, com os seus costumes, com as suas tradições, dando proibição para o povo. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Tudo isso é costume de homens. Se tem peixe, amém. Se não tem, amém. Eu como que tem. Não é verdade, abençoado? Como que tem? Temos que morrer para os rudimentos, para a tradição religiosa. Que eu tenho que carregar uma cruzinha com Jesus no pescoço. Porque isso dá sorte, pastor. É sinal de bênção. Então o cemitério é um paraíso. Porque o que não falta lá no cemitério são cruz. Lá tem um monte de cruz, não tem? Tem. E tem muita gente que fala que cruz é sinal de sorte, de bênção. Por isso que eu tenho uma aqui, pendurada no pescoço. É uma maravilha. Me falaram e eu comprei, Então o cemitério é um paraíso, meu filho. Vamos para lá, porque lá tem tanta cruz. Não é verdade, abençoado? Sim. A cruz não foi inventada nem por Jesus e nem por Deus, foi pelos homens. Pelo Império Romano.
para castigar os criminosos, os assassinos, os malfeitores. E o Senhor Jesus, injustamente, foi colocado em um madeiro, não foi? Sim. Então, a cruz representa o quê? Dor, sofrimento, morte. Por isso que é tão usada nos cemitérios. Você que viaja de carro, na beira da estrada, você já deve ter percebido isso, tem um monte de cruz, né? Alguém morre. Aquilo representa que alguém morreu ali, hoje está enterrado ali. A cruz é sinal de dor, sofrimento e morte. E agora, você ainda vai querer continuar carregando uma pendurada no pescoço? Eu não. Para quê? Nós não estamos aqui para seguir ou estar atrás dessas coisas, mas para seguir o conhecimento da palavra, da graça de Deus. Amém. 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 Esse entendimento que você está recebendo hoje, amém? Amém. E procure morrer também para um outro rudimento, o batismo em águas. O que é que a água faz? Ela só lava o quê? O corpo, a carne. Isso quando você lava direitinho, né? Tira toda a sujeirinha, né? A função da água hoje é só para isso. Nós somos batizados no Espírito, Romanos 6,3. Anote para ler em casa. Eu e você fomos batizados no Espírito. Romanos capítulo 6, verso 3. Então a função da água é para isso. Para lavar hoje só a carne. Para tirar a sujeirinha quando você lava direitinho. E um outro rudimento que você deve morrer para ele, porque tem pessoas que têm os seus rudimentos. Existem os rudimentos religiosos e também os seus rudimentos. Ah, eu não gosto do fulano, eu não gosto de gente branca, eu não gosto de gente preta, eu não gosto de carioca, eu não gosto de baiano, eu não gosto de pernambucano. Qual é o teu problema comigo? Eu não gosto dessas pessoas. São rudimentos pessoais que você tem que morrer para esses rudimentos também. O grão de trigo, o espírito que está vestido de carne. Diga, eu recebo esse entendimento. E em seguida, o Senhor Jesus diz que se você não morre para todas essas coisas, você vai viver uma vida solitária, uma vida só. E é verdade. Uma pessoa amargurada, cheia de raiva, avarento, envolvida em idolatria, ela vive uma vida só mesmo, uma vida solitária. Passa a haver em você um vazio de Deus. Porque Deus não está na idolatria. Deus não está na avareza. Você encontra Ele no amor, na generosidade, Amém. na vida de servo. Não é verdade, abençoado? Amém. Sim. Você não vive a verdadeira vida quando você não morre para a carne. Então é necessário você morrer para a carne e nascer para o Espírito. Prosseguindo com a leitura, olha só. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele o quê? Só. Uma vida solitária. Mas se morrer, produz o quê? Muitos frutos. Se você, meu amado, abrir o seu coração para tudo que eu falei até agora, você vai dar muitos frutos. Amém. E você que me ouve também, você que está me assistindo nesse momento. Morrer para as tradições religiosas, para os costumes dos homens, para o desejo de vingança, para a avareza, você vai dar muitos frutos. Para o apego às coisas, se você reconhece que o Senhor Jesus é o seu tesouro maior, o mais importante, você vai dar muitos frutos. Amém. Verso de número 25. Quem ama a sua vida, perde-a. Muito interessante isso. Aqui o Senhor Jesus
está falando para quem é muito apegado à sua vida nesta terra. Aí perde. Mais do que a Ele. E tem muita gente nesse contexto aí, viu? Que é mais apegado às suas vontades do que ao Senhor. Esse acaba perdendo o prazer de viver. Esse vive uma vida sem sabor, uma vida seca, uma vida sem alegria. Se você anda, pare para pensar, se você anda muito agarrado à sua vida, às suas coisas, preocupado com as suas coisas, quando você perde o foco de estar se alimentando, de estar congregando, você com o tempo vai se sentindo cansado. Você se sente cansado, aquela sensação de cansaço. Sabe por que você está se sentindo assim? Porque você está mais envolvido com a sua vida do que com Deus, do que com as coisas dele. E se você se encontra assim, você precisa mudar, meu filho, para que a sua vida tenha sabor, para que você possa ver aquilo que você precisa acontecendo. Amém. Acontecendo na sua vida. Temos que congregar. Temos que viver mais para Ele, para o Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. O Senhor Jesus nos ensinou que podemos orar em secreto em nossos quartos. Mas o mesmo que falou isso, congregava. Tinha o costume de estar na sinagoga, no templo congregando. É só você ler em casa Lucas, capítulo 4, verso 16. O mesmo que falava para você orar, o mesmo que disse que nós temos que adorar a Deus em espírito, congregava. Isso demonstra que é importante estar em um lugar físico como esse, tratando das coisas espirituais. Porque o que te salva dessa carne, abençoado, não é a tua roupa. O que salva dessa vida, dos problemas da tua carne, não é o que você tem. O que te salva de você mesmo não é a Bíblia. Em um porta-Bíblia, aberto no Salmo 23. O que te salva é ter entendimento, a explicação do que está na Bíblia. Amém. E não ter ela aberta em um porta-Bíblia no Salmo 23. É o conhecimento. Paulo diz, isso é muito lindo, muito importante, a fé vem pelo ouvir. A fé doutrina, a pregação da palavra vem pelo ouvir. É só você ler em casa Romanos capítulo 10, verso 17. Vem pelo ouvir. E é justamente quando você ouve a palavra de Deus que você passa a ter limpa consciência. A palavra, quando está sendo explicada, esse Deus, através da palavra, Ele acalma você, Ele anima o seu coração. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Ele organiza as suas ideias que estão confusas. Às vezes você está tão confuso, é tanta coisa acontecendo, mas quando você está se alimentando de Deus, esse Deus, através da palavra, vem e organiza as suas ideias, seu pensamento, e você sai daqui leve, tranquilo, cheio de vida, cheio de paz. E muitos de vocês já confirmaram isso para mim. Ai, pastor, graças a Deus que eu vim congregar hoje. Eu estava com um peso tão grande no meu coração, eu estava tão ansioso, eu estava tão preocupado, eu chorei tanto a semana toda, mas através da reunião de hoje, graças a Deus, que eu vim, eu estou tão leve, estou tão bem, pastor. Uma paz sobrenatural tomou conta do meu coração. Amém. É porque a fé vem pelo ouvir, a paz vem pelo ouvir. E se você se irrita quando eu falo desse assunto congregar, isso é sinal que você está bem vivo para a carne e morto para Deus. Quando um pastor
fala da dedicação que você deve ter ao teu Senhor, e você se irrita, é porque você está bem vivo para as suas vontades e morto para Deus. Hoje em dia, as pessoas não querem mais ouvir falar sobre esforço, sobre dedicação. Não, estamos em graça, pastor. Eu quero ouvir o Senhor falar de livramento, de proteção, de muitas bênçãos caindo no meu colo. É disso que eu quero ouvir, pastor. Porque agora estamos em graça. E como é que fica o evangelho que diz que temos que nos dedicar? Romanos 12, 7. Se ministério, nos dediquemos ao ministério. Aquele que ensina, se esmere no que está fazendo. Como é que fica essas palavras? Romanos capítulo 12, verso 7. De certa feita, Paulo escreveu para Timóteo e falou: o bom soldado, Timóteo, na segunda carta dele, a Timóteo capítulo 2, verso 1, o bom soldado, ele tem que ser dedicado. E mais, dedicado em transmitir também a palavra que está aprendendo. O bom soldado de Cristo faz isso. Então o Evangelho fala de esforço, o Evangelho fala de congregar, o Evangelho fala de dedicação. Jesus nos apresentou um Deus maravilhoso, que podemos adorar a Ele em espírito e em verdade, mas esse mesmo Jesus tinha o costume de congregar, e eu recebo você também congregando. Prosseguindo, quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preserva-la para a vida eterna. Não precisa você também chegar a esse ponto de odiar a sua vida, não é isso. Mas aquele que despreza a sua vida terrenal e dá mais valor à sua vida espiritual neste mundo, vai ser uma pessoa muito feliz, servida por Deus. Você quer ser alguém servido por Deus através dos anjos? Se dedique para esse Deus. Você vai ser mais feliz, meu filho. E é justamente o que diz o verso seguinte, ó. Você que procura ser dedicado ao Senhor, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Diga: eu recebo essa palavra. Eu recebo essa palavra. Isso, se você procura cumprir o que a gente leu antes. Fazer morrer as muitas coisas citadas aqui, e outras mais que você sabe que precisa morrer em você. Dedicação ao Senhor, congregar, aí você é honrado por esse Deus. Pensa no tempo que você se dedica para esse Deus. Pensa no tempo que você passa orando. Faz a conta. Em um dia, quantas vezes você fala com Deus, você ora? Pensa. Às vezes, nos preocupamos demais com as coisas materiais e nos esquecemos demais das coisas espirituais. Por essa reflexão, tiramos. Conta, num dia. Se põe a pensar na sua dedicação, que você separa um tempo para meditar na palavra, para ouvir uma pregação, para falar com Deus, para pensar em Deus. O que eu tenho percebido é pessoas sempre falando: eu não tenho tempo. Pessoas que estão sempre sem tempo para Deus. Isso é amor à vida. Querer as coisas, buscar as coisas para a sua vida, é dom de Deus, você ter tudo do bom e do melhor. Contanto que estas coisas
não estejam em primeiro lugar na sua vida. Não há nenhum problema você lutar, batalhar para ter o melhor para você, desde que essas coisas, essa casa, a tua vida, o teu filho, as coisas materiais, não estejam em primeiro lugar na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. A única coisa que vai te fazer feliz de verdade é o Senhor Jesus abençoar. Amém. Amém. Quando Ele está governando a sua vida, o seu coração, você vive a verdadeira vida. Deus não quer que a gente viva uma vida fingida que somos felizes, não. Ele quer que você seja feliz de verdade. Amém. Amém. Receba essa palavra. Mas enquanto você tem um pensamento, pastor, deixa eu primeiro resolver as coisas da minha vida, tá? Enquanto você estiver pensando nas suas vontades, aí fica difícil. Que eu tenho que ir na casa do fulano, depois da casa do fulano eu tenho um outro compromisso. Que hoje é a minha folga, eu tenho que descansar um pouco mais. E que isso e que aquilo, tudo bem. Que você precisa descansar um pouco mais. Mas separa um tempo também para o teu Deus. Amém. Para alimentar o teu espírito. Você não pode ser como muitos. Depois, se der, se sobrar tempo, eu vou para a igreja. Talvez não vai dar. Não podemos viver assim. Está aí uma pessoa que tem que morrer para o seu egoísmo. Porque ela só pensa nas coisas da sua vida. E uma pessoa assim nunca vai crescer nas coisas de Deus. Não cresce. Para ganhar a vida, você precisa morrer. O grão de trigo que é você. Para ser feliz de verdade. Amém? Amém. Amém. Você sabe quando Paulo nasceu para Cristo e passou a ter vida? Quando ele morreu para os seus costumes, para as suas vontades, para a lei, para a tradição religiosa, ele passou a ter vida. Ele teve que morrer para tudo que eu disse até agora, para ser o apóstolo da graça que ele foi. Para você ser um servo muito usado pelo Senhor, você também tem que fazer o mesmo. Vejamos o que diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 19. Gálatas, capítulo 2, a partir do verso 19. E começa assim: porque eu, mediante a própria lei, morri o quê? Para a lei. Você que está aqui morreu para a lei de Moisés. Mas é necessário morrer para as outras coisas também. Para essa carne aqui, ó. Essa mensagem é importante para quem está me ouvindo agora, como também muito importante para você que está aqui. Amém. Receba essa palavra. Amém. Pastor, eu já morri para a lei, para o sistema religioso. Esse assunto não me interessa tanto. Interessa sim. Porque existem muitas vozes lá fora. E a palavra da graça precisa estar sempre sendo semeada para guardar seu coração. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver o quê? Para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou o quê? Por mim. Não anulo a graça de quem? De Deus. Pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo o quê? Em vão.
Se você tem que fazer coisas para ser abençoado e para ser salvo, para que veio Jesus então? Se você tem que destruir o diabo, então Cristo morreu em vão. E mais a mais, se Jesus não conseguiu destruir o diabo, nem tampouco vai ser você. Ô pastor religioso, para pensar. Todas as pessoas que chegam na tua igreja, tu fala: olha, o problema na sua vida é um demônio, porque ele está solto, ele está aí. Então isso quer dizer que Jesus não destruiu esses diabos, esses demônios. Se Jesus não conseguiu, nem tampouco você, meu amado, e nem essa pessoa. Se põe a pensar. Se Jesus não conseguiu, não vai ser eu nem você que vai resolver essa questão. Porém, essa questão foi resolvida. Hebreus 2,14. E as pessoas custam para entender essas coisas. Quando você fala que o diabo está destruído, é uma batalha, viu? As pessoas fazem guerra contra você. Como é que pode? Uma igreja que não tem Satanás, uma igreja que não tem demônios. É um absurdo. O povo evangélico querendo que a igreja tenha demônios. E tem pastor que fica frustrado. Obreiros, hoje não manifestou nenhum demônio. Que coisa, viu? Que tristeza. Não manifestou nenhum capeta. Vocês estão em pecado, hein? Tem obreiro aqui em pecado. Quando eu estava no sistema religioso, uma vez o pastor fez uma reunião com os obreiros e falou dessa maneira: eu estou frustrado, estou muito triste. Não manifestou nenhum demônio. Vocês estão em pecado. É culpa de vocês. Era para o pastor estar feliz, pelo povo estar liberto, mas está triste. Que absurdo. Mas por que ele está triste? Porque através do capeta, aquela suposta manifestação, que ele tira dinheiro do povo. Sem aquele demônio, aquela suposta manifestação, ele não consegue arrancar o que ele precisa arrancar para prestar conta no final do mês para o líder dele, que tem uma boleta e cobra dele lucro financeiro. E se aquele pastor não bater a cota, ele vai para uma igreja menor até ser mandado embora. E você, pastor que está me ouvindo, você sabe disso, que você tem que matar muito boi para no final do mês tu continuar na sede. Para tu continuar aí, ó, nessa sede, no mármore, tu tem que matar muito boi. A fogueirinha tem que render muito dinheiro, porque senão vão te mandar para uma igreja menor e tu sabe como é que fica o negócio do teu lado. Amados de Deus, é assim. Eu vim de lá e eu sei o que eu estou falando. Há uma cobrança financeira todo mês. E cada mês você tem que crescer. O mês passado, no mês seguinte não pode ser o mesmo tanto. Tem que aumentar. Tem que aumentar. E sempre esse ritmo. Senão o pastor não permanece naquele local. Ele vai para outra igreja. Por isso que tem esse rodízio de pastores aí. Esse troca-troca é porque aquele não deu certo. Vamos botar o outro lá. Manda o bispo para lá. Manda o fulano para lá. Porque caiu lá, ó. Caiu. Manda para lá. Eu recebo caindo tudo. E o povo de Deus vindo para cá para receber o evangelho da graça e do amor e da verdade em nome de Jesus. Vamos a Filipenses,
capítulo 3, a partir do verso 4. O apóstolo Paulo conta aqui nessa leitura que vamos realizar, que ele teve que morrer para o seu passado religioso, para as tradições, para a lei, que ele cria, que ele acreditava. Paulo era um homem que seguia à risca a lei de Moisés, um homem cheio de conhecimento, mas ele morreu para tudo isso, para ser servo de Cristo. Filipenses, o capítulo é o 3, o verso é o 4. Filipenses 3, 4. Começa assim: bem que eu poderia confiar também na carne, ou seja, confiar em si, nele mesmo, no conhecimento dele. Bem que eu poderia confiar no meu conhecimento. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto a lei o quê? Fariseu. Ele era zeloso, seguia à risca aquilo lá. Quanto ao zelo, perseguidor o quê? Da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era o quê? Lucro. Isso considerei perda por causa de quem, abençoados? Por causa de Cristo, por causa da revelação da palavra da graça. Paulo largou tudo. E depois encontrou dificuldade de ser aceito pelos seus como apóstolo. Mas não desistiu. Depois que você passou a viver para a graça, você também percebeu isso. Dificuldades se apresentaram das pessoas te aceitar. Você era cercado por amigos no tempo que você estava no sistema. Cadê eles agora? Cadê aquele pastor? Cadê aquele obreiro? Todos se afastaram. Familiares também. Ainda te cumprimenta, ainda fala com você porque é sangue teu sangue, por consideração. Mas por trás, ó, o fulano está maluco, o fulano acredita que é salvo, que já é abençoado, que já está destruído. Estão ensinando a Bíblia toda errada para ele. Desce a lei em você. Paulo encontrou dificuldade de ser aceito depois que ele largou a lei de Moisés. Eu e você também. Muitas pessoas que andavam com você no tempo da lei se afastaram. Nem liga mais para você. Eu falo sobre isso com experiência. Depois que eu passei a viver o Evangelho da Graça, assim como Paulo, muitos se afastaram desse aqui. Mas em compensação, Deus me deu um grande presente, que são vocês, a família da fé. Presente maravilhoso. E recebo que esses vão se converter. A graça vai ser revelada para eles, em nome de Jesus. Como aconteceu comigo e com você. Verso 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, por causa da graça de Deus, que você é predestinado, mais que vencedor, herdeiro de Deus, carta de Cristo, propriedade exclusiva do Espírito Santo. Então Paulo largou a lei para viver isso aqui, ó. A sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor.
por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar o quê? A Cristo. Eu considero tudo que eu tinha antes como lixo. Tudo. Meu nome, o prestígio que eu tinha. Eu, Paulo, tinha muito prestígio, mas considero tudo aquilo como lixo. Tudo que ele tinha como direito, por ser um fariseu, considerou tudo como lixo. No sistema religioso eu tinha um cargo, eu tinha um salário, e eu considerei tudo aquilo como lixo para pregar a graça de Deus para vocês. Amém. Amém. E sou muito mais feliz hoje. Amém. Muito mais feliz hoje. O apóstolo Paulo, abençoados, não perdeu apenas algumas coisas. Ele perdeu tudo. Ele teve que começar do zero. Ao ponto dos apóstolos chegar para Paulo e desconhecê-lo. Nós não te consideramos como apóstolo. Faz o seguinte, Paulo. Vai para um lado que a gente vai para o outro. Isso está descrito lá em Gálatas capítulo 2. Mas por quê? É que essa forma de você falar de Deus, a gente não gosta. A gente não se agrada disso aí não. Ó, vai para bem longe. Fica bem distante da gente. Ele não foi considerado, ele não foi aceito pelos seus. Mas graças a Deus que ele não desistiu. Amém. Isso que estamos lendo aqui é exemplo para cada um de nós sermos firmes no Evangelho. Amém. Amém. E largar tudo para ser servo de quem? De Cristo. E levar a espiritualidade para o povo de Deus. Deus me escolheu e escolheu a você, meu amado, para a gente levar vida para o povo de Deus que está sofrendo lá fora. Amém. Amém. Assim como o apóstolo Paulo fez, você está chamado a fazer também. Temos que ser uma igreja que fala das coisas espirituais. Porque você liga a televisão, você liga o rádio, você não vê um pastor falando de coisas espirituais. Você só vê pastor falando de bênção, bênção, bênção o tempo todo. E que você tem que ter casa, que você tem que ter carro, que você tem que ser empresário. E volta o disco de novo para o lado A. E que você tem que ter casa, que você tem que ter carro, que você tem que ser empresário. Aí põe o disco de novo. Já está arranhado esse disco. E os testemunhos são sempre os mesmos. É que Deus me deu um carro, e que Deus me deu uma casa, e que agora eu tenho um apartamento, e que agora eu sou empresário. Aí vem o outro, e que agora eu sou empresário, que Deus me deu um carro, e que agora eu tenho um apartamento melhor do que o outro. Aí vem a outra, o mesmo testemunho. É que antes eu não tinha casa, hoje eu tenho um carro, e tenho casa, e tenho isso e mais aquilo, e sou empresário. Sempre o mesmo discurso. Eu e você fomos escolhidos por Deus para levar o cristianismo como ele é. Amém. Amém. Glória a Deus. Como Jesus ensinou, as bem-aventuranças. A gente vê um povo aí cheio de coisas materiais, mas com um coração cheio de ódio, cheio de raiva. É crente de cara feia com a Bíblia debaixo do braço. É crente brigando com o espírita. É crente falando mal do católico, porque ele lá tem imagens. E eles, que tem varinha, sal, cajado, pedra branca, arca da aliança, fronha, lenço, sabonete ungido, água ungida, sal ungido, óleo. Fala mal do católico, porque ele é idólatra a um monte de coisas. E eles, que também tem um monte de objetos para você escolher. Você quer qual? Varinha? Temos varinha. Você quer sal? Temos sal. Você quer o raminho? Temos ramo. Você quer a pedra branca? Temos pedra branca. Temos tudo aqui. Tem vela para que você seja a luz do mundo. Tem pastor religioso que chega
a um absurdo tão grande, meu Deus do céu, ao ponto de chegar a dar lâmpada para o povo. Porque a Bíblia diz que você é luz do mundo. Então, quando você chegar em casa e colocar essa lâmpada na sua sala, você vai se tornar essa luz que Deus está prometendo aqui. Isso é um absurdo. Então quer dizer, se eu colocar aquela, tem que ser aquela lâmpada da campanha. Se for outra, não funciona. Aí você coloca na sala e você se torna a luz do mundo. Quando o meu Senhor Jesus fala que eu e você somos luz do mundo, Ele não coloca essa condição, que você tem que pegar a lâmpada e colocar na sua sala ou no seu quarto. Isso tudo é invenção do homem. E você, meu amado, tem que morrer para tudo isso. O grão de trigo que a gente está aprendendo aqui. O anjo amado que é você, que vê esse mundo, se vestiu de carne, está sendo enganado por homens religiosos. Bem-aventurados somos nós. Mas nós temos que pensar nos demais. Amém. Eu tenho que pensar no outro e transmitir essa verdade para o meu irmão. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Então você tem que ser como o grão de trigo. Você tem que morrer para dar frutos para Deus. Para tudo que eu citei até agora. Deus, Ele tirou eu e você das nossas trevas, ódio, raiva, ressentimento, apego a coisas materiais, tradição religiosa. Deus nos tirou dessas trevas para a gente andar na luz. Amém. Para a gente nascer para Cristo e morrer para a carne e ser luz do mundo para o outro. Aí eu pergunto, quem deseja morrer para si e viver para Deus? Amém. Amém. Que o Deus que eu sirvo, que observa a sinceridade em cada coração, retribua a você. Amém. Amém. Porque só Ele nesse momento sabe quem realmente vai morrer para a carne e passar a viver para Ele. Porque falar é fácil. Eu recebo você tendo vida prática. Amém. Glória a Deus. Recebo que você pratique o que você falou agora. Eu perguntei, quem deseja morrer para si, para as suas vontades e viver para Deus? Que o tempo todo Jesus falou na leitura o grão de trigo. Você tem que morrer para as suas vontades para ser meu discípulo, para viver na minha vontade. E nesse momento eu não consigo saber quem está sendo sincero, mas o Deus que eu estou servindo, sim. E se você é sincero na questão de hoje, no assunto de hoje, Ele vai te retribuir. Se tem coisas na sua vida que precisam mudar em você, pastor, com a glória de hoje eu vou avançar mais um pouco. Eu vou consertar mais coisas que precisam ser consertadas em minha vida, para eu servir melhor a esse Deus tão generoso que é comigo. Porque Deus tem sido muito generoso com você, viu? Muito generoso. Já te livrou de tantas situações, já te protegeu de tantas coisas, te livrou várias vezes da morte. Você sabe, já teve momentos que você ficou na mira de uma faca, na mira de uma arma, quase que aquele carro te mata, aquele acidente era para ter acabado com a tua vida e você escapou. Surgiu uma mentira na tua carne e o médico falou, olha, está perigando, está parecendo ser um câncer, viu? Tomara que não seja, mas está parecendo ser um câncer.
Aí você fez exame para lá, exame para cá, em comunhão com esse Deus. O resultado é que hoje você está curado. Amém. Amém. O resultado é que hoje você está em saúde perfeita. O Evangelho diz que nós somos devedores a Cristo, devedores a Deus. E eu concordo. Porque o que esse Deus tem feito em nossas vidas, eu e você nunca vamos conseguir pagar. Por mais que a gente faça. Às vezes tem pessoas que pensam, eu já fiz tanto pela igreja, chega, eu já ajudei demais. Não se compara ao que Deus já fez por você. Amém. Ele fez muito mais por você do que você por essa obra. E eu convido você a ficar de pé para falarmos com Ele. Em o nome do Senhor Jesus. Com sinceridade, que querem viver para ti de fato e de verdade, Senhor. Que desejam morrer para si e passarem a viver mais para ti, Senhor. Conforme a tua palavra. Aquele que me serve, pastor Santo, o meu Pai, você precisa morrer para esse desejo de vingança. Você precisa morrer para o seu egoísmo. Agradeça a esse Deus pela palavra de hoje, por esse Deus generoso, bondoso, carinhoso contigo, protetor, que tem te livrado, te guardado, protegido você. Diga para Ele, Senhor, eu quero me dedicar mais para Ti, para a Tua graça. Eu quero Te servir melhor, meu Senhor. Eu reconheço que eu preciso Te servir melhor. Seja humilde de coração e reconheça isso. Eu preciso me dedicar mais para o meu Deus. E
E quando a gente é humilde de coração, o nosso Senhor Jesus nos dá força. Eu recebo Deus te dando força, transformando Algumas pessoas pensam que a sua segurança, a sua garantia é o que ela tem. E não é, meu amado. O seu maior tesouro é o Senhor Jesus, que guarda você, que dá saúde para você, para sua casa, para os seus filhos, para a sua família. Talvez você corre tanto, se esforça tanto para ter bens materiais, faz de um tudo por esses bens materiais e se esquece do principal. Do que adianta se você não tem o principal? Falou Jesus. Do que adianta? Meu amado, quando Deus sacar o teu espírito desse corpo, nada daqui vamos levar. Por isso, vive essa vida com tranquilidade, com confiança, com amor a esse Deus, a esta obra, as coisas de Deus. Seja generoso a esse Deus e a sua igreja. Desfrute daquilo que Deus lhe dá. Não seja apegado a nada. Não seja avarento. Deus te dá prosperidade para você desfrutar dela, e não para você ser alguém apegado a ela. Às vezes você deixa de comprar algo para você, e até mesmo de ser fiel a esse Deus, para estar acumulando, guardando. E não sabe você, Deus pode a qualquer momento, a qualquer hora tirar a tua vida, e fica tudo. Desfrute, mas não se apegue às coisas. É dom de Deus que você tenha tudo do bom e do melhor, desde que você não coloque essas coisas em primeiro lugar. Em primeiro lugar tem que estar o teu Senhor, em nome de Jesus, o teu Deus, sempre em primeiro lugar, pois tem sido Ele o Deus da provisão em tua vida. Esse emprego, essa porta, foi Ele que abriu. Você tem saúde? Graças a Ele. Então, comece a agradecer por tudo, por todas as coisas que esse Deus bondoso, generoso tem lhe dado. Agradeça. Agradeça. Você também que me ouve nesse momento, fale com seu Pai. Converse um pouco com o seu Deus nesse momento.
obrigado, Deus. Eu tenho tomado posse daquela palavra que diz: o justo jamais é desamparado. O filho, o pai jamais abandona. O servo jamais esse Deus larga. Pelo contrário, se estamos servindo a esse Deus, Ele vai sempre nos honrar. Que os anjos do Senhor te levem para a tua casa em segurança, com muita proteção. Que você tenha uma semana de muitas alegrias. E que você tome posse daquela resposta, a existência daquilo que você muito quer para a sua vida. Porque aquele que serve por Deus será servido. Louve a Ele em nome de Jesus. Bem forte. Por Deus você será servido. Amém? Amém? Você que está servindo, se dedicando, não é em vão o seu trabalho, diz o Evangelho. Amém. Que todos vocês tenham uma melhor semana da sua vida. Amém. Bom dia a todos. Até a próxima reunião. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.